Olá pessoal, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 11 de abril. É, os massacres que estão acontecendo nas escolas e que continuam hoje mesmo em Goiás. Acho que foi no interior de Goiás. Houve mais uma tentativa, 3 jovens feridos por um jovem de 12 ou 13 anos. Enfim, algo precisa ser feito e não é colocando polícia nas escolas. Vamos ter isso claro. Hoje mesmo eu troquei mensagem com uma amiga que também tem essa mesma compreensão e eu chamava a atenção o seguinte: eu fiz uma pesquisa rápida no Google. Há 270 mil escolas no Brasil de ensino infantil, fundamental e médio. Não tem ali, nesse número, não tem as universidades e tal. Pois bem, imaginem, todo mundo sabe que onde tem arma de fogo pode ter acidente, pode ter intervenção desastrada dos agentes, inclusive policiais, mas além do que, muitas dessas escolas, segundo dizem, não usarão policiais, usarão esses vigilantes de empresas de segurança que têm menos experiência e menos treinamentos ainda para usar uma arma de fogo. Então, assim, a chance de acidentes é enorme. Mas vamos lá, vamos trabalhar com um número muito reduzido. 1% dessas 270 mil escolas, seriam 2.700 escolas. Se houver acidentes com arma de fogo, nesse 1%, nessas 2.700 escolas, e imaginando que com arma de fogo possa ter uns 4 mortos ou feridos gravemente em cada ação desastrada dessa, nós teremos 10 mil mortes em um ano, nesse período aí de um ano. E mais uma coisa que eu me alertei isso hoje, eu me atentei para isso hoje. Quanto mais difícil, mais cria desafios para esses desajustados que estão fazendo esse tipo de crime. Reparem os pichadores. Eles não querem pichar na altura da rua. Eles querem pichar lá no alto do prédio. Alguns prédios, inclusive, bem altos. Porque instiga a eles o desafio de chegar lá. Armar, colocar policiais ou seguranças nas escolas instigará esses débeis mentais que ficam se alimentando nas redes sociais a tentarem mais. Não se iludam achando que eles vão se intimidar com a presença. Não se intimidam não, porque, francamente, é só ver os Estados Unidos. As pessoas que fazem isso não ligam para a sua própria vida, tanto que na maioria lá morrem ou se suicidam. Então, é isso, olho vivo. Pois bem, o governo está fazendo a parte dele. Lançou um aplicativo que eu já divulguei no Instagram e no Facebook. Quem me segue lá pode pegar e espalhar isso para as pessoas. Que qualquer pessoa que saiba de alguma suspeita, alguma ameaça que tenha ouvido falar, que tenha conhecimento, entra lá e denuncia para o governo correr atrás via polícias dos estados. Não nos esqueçamos disso, que quem trata disso são as polícias estaduais. Além disso, o governo identificou, até o momento, tem mais, mas até o momento identificou nas redes sociais 511 contas nas redes sociais que incitam a violência e as mortes nas escolas. Pois bem, o governo chamou as redes sociais para conversarem ontem. Twitter, Google, Facebook, Telegram, sei lá mais o que lá, enfim. E expôs isso tudo e disse: por favor, retirem, cancelem essas contas, para pelo menos evitar a transmissão dessas mensagens violentas. Pois bem, acreditem vocês, o Twitter, nesta reunião, se recusou a retirar, dizendo que as postagens não violam o código de conduta dele, Twitter, elas violam a lei, mas não violam o meu código de conduta, e eles garantem
a liberdade de expressão. Então eles acham que isso é liberdade de expressão, que as pessoas têm direito de se manifestarem do jeito que quiserem, ou seja, inclusive proclamando, divulgando, incitando crimes de homicídio. Não é um crimezinho qualquer, não é uma bobagemzinha ali, um peteleco ali na esquina. São crimes de assassinato, homicídios. O governo diz que vai agir. Segundo eu li, o Flávio Dino diz, bom, então nós vamos acionar a Polícia Federal para abrir inquéritos, inclusive contra as redes sociais que não tomarem as providências devidas. Não sei o que vai acontecer também, aí eu acho que fez muito bem, inclusive o Flávio Dino, não disse mais, que é para não alertar os caras. Se vai fazer, tem que fazer e pegar os caras no contrapé, como se diz no futebol. O Anderson Torres está preso, todo mundo sabe, um pilantraço, tem a história da minuta golpista, tem a história da participação naquela história da Polícia Rodoviária Federal, que no dia das eleições, lembram? O pessoal já esqueceu, impedia os eleitores do Lula de chegar, e já se descobriu agora, recentemente, que ele tinha uma planilha com todos os locais de votação onde o Lula tinha ido muito bem no primeiro turno, e teve uma reunião na Bahia, que inclusive foram para lá o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, nas vésperas da eleição, do segundo turno. Então está metido nisso, porque claramente houve uma interferência dele e da Polícia Rodoviária Federal para impedir os eleitores do Lula de votarem. Está metido na história do 8 de janeiro, porque ele era já tinha deixado de ser ministro, passou a ser secretário de Justiça, de Segurança do Distrito Federal, e deixou correr frouxo, se mandou para junto do Bolsonaro lá em Miami, em Orlando. Está todo enrolado e está preso. E aí ele agora está pedindo, já pediu 3 ou 4 vezes para ser solto e não foi deferido. Agora ele mudou de estratégia e diz que precisa ser solto porque está muito triste na prisão, não vê as filhas há muito tempo, ninguém vai visitá-lo, etc. Então ele está triste e quer sair da prisão. Eu não conheço ninguém que fique alegre numa prisão, mas enfim, ele acha que pode ficar alegre numa prisão e, como está triste, quer ser solto. A Polícia Federal vai ouvir amanhã 80 militares suspeitos de participação no golpe de 8 de janeiro. Dentre esses 80, 3 de altíssimo escalão. Tem 2 generais, se não me engano, e um tenente-coronel, salvo engano meu. 2 generais com certeza, mas acho que tem também um tenente-coronel. O resto são de patentes inferiores e soldados, enfim. Todos serão ouvidos pela Polícia Federal e espero que, havendo indícios, sejam devidamente processados. Aliás, soube agora que o STF, entre os dias 18 e 24 de abril, já julgará os primeiros 100 denunciados pela Procuradoria-Geral da República, inclusive, nesse mesmo atentado à democracia. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem 322 quilos de maconha num caminhão. Aliás, não foi ontem não, já faz um tempinho, mas só foi divulgado ontem. Aliás, divulgado hoje, desculpem. De maconha num caminhão da empresa do senador Jorge Seife, bolsonarista, amigo do Bolsonaro. E aí, eu primeiro li isso, ai meu Deus, isso me dá uma dó no coração. Eu li isso primeiro nos sites de esquerda, né? Brasil 247, Fórum Brasil e Diário do Centro do Mundo. Todos eles deram essa notícia, falaram e tal, mas não perceberam, não tiveram memória suficiente jornalística para fazer a correlação que tem que ser feita. Aí acabo de descobrir também, para minha tristeza, que o Globo fez. Quer dizer, nesse ponto é bom que ele tenha feito, mas é ruim que o Globo fez e os sites de esquerda não conseguiram fazer. Desculpem, mas são fraquinhos nesse tipo de abordagem. Deveriam contratar profissionais mais qualificados. Há bons, ótimos no mercado. E assim, modéstia à parte, até eu poderia ajudar, se quisessem, né? Mas também
Não quero e eu também não estou me oferecendo, não. Mas é só para... Porque assim, esse nome, quando eu li esse nome, Jorge Seif, eu falei, cara, esse senador é o que deu emprego para o Jair Renan, o 04, para ficar lá em Camboriú, né, como assessor dele no Senado Federal. É uma mutreta sem tamanho, já falei disso aqui 2 vezes. E também, essa eu não cheguei a falar, porque essa, vamos dizer assim, era de menor importância, ele também empregou o namorado da filha mais velha da Michelle, que é fruto de um outro relacionamento dela, não com o capiroto. Esse cargo é de motorista. Esse namorado da filha da Michelle vai ser motorista lá no Senado. Então, assim, ele é um encarne com Bolsonaro. E aí, gente, não tem jeito, tem que fazer esta vinculação. Bolsonaro, sua família, tem ligações com milícia, tem ligações com tráfico de drogas, porque isso aqui é tráfico de droga. 322 quilos de maconha num caminhão. Esse foi pego. Quantos já passaram lá sem serem pegos? Isso é tráfico de drogas. A família Bolsonaro está metida com todos esses crimes. E os sites de esquerda não conseguiram sacar. Deram só a notícia, um bolsonarista teve 322 quilos de maconha no seu caminhão. Fracos. Tem que melhorar, tem que melhorar. Fazem coisas boas, mas tem muita bobagem que passa. O governo quitou dívidas de 526 milhões de dólares com organismos internacionais que tinham sido deixadas por Bolsonaro. Não quitou todas, tá? Eu soube que há mais um pedaço desse tamanho aí que vai ser quitado mais para frente. Só um parênteses, isso só lembrando que nos governos Lula, de 2003 a 2010, Lula também quitou diversas dívidas que existiam, quitou o empréstimo com o Fundo Monetário Internacional, emprestou dinheiro do Brasil para o Fundo Monetário Internacional, e foi o governo devidamente, o Tesouro, né, devidamente recompensado pelos juros, de tudo isso é com juros, é uma negociação bancária. E pagou a dívida externa, que não é a mesma coisa que pagar o FMI. Então, assim, de novo, Lula quitando contas penduradas que deixaram de outros governos. Dentre as instituições que foram pagas, dentre os organismos internacionais que foram pagos hoje, Parlamento do Mercosul, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a Organização Mundial do Comércio, a OMC, a Organização para a Proibição de Armas Químicas e o Tribunal Penal Internacional. Esse mesmo que recentemente determinou a prisão do Putin. Enfim, esses aqui são alguns, tem muitos outros, tá? O Lula, mais uma vez, saneando as finanças deste país. E aí, mas a imprensa e o presidente do Banco Central dizem que a economia está muito ruim, muito instável e muito sem, como é que se diz? Sem perspectiva e sem credibilidade, sem... Oh, meu Deus, está me faltando uma outra palavra. Enfim, tudo isso junto. Então, vamos lá. As reservas internacionais do Brasil no primeiro trimestre cresceram 22 bilhões de dólares. Só lembrando que Lula e Dilma, aí não foi só Lula e Dilma, deixaram, à época, 300 e tantos bilhões de dólares de reservas internacionais. O Bolsonaro deu uma queimada legal nisso, me parece que queimou 60 e poucos bilhões, uma coisa assim, e agora Lula já conseguiu repor 22 bilhões de dólares nas reservas internacionais. O IPCA de março, quem assiste o vídeo do Márcio Adriano já sabia disso, que eu cantei essa pedra. Olha, março de 2022 deu 1,62 o IPCA. Esse deve ser mais ou menos metade. Eu estava chutando, lendo, mas... Claro, né? Eu leio o que sai no jornal, mas assim, aí eu falei assim, isso vai dar um 0,80.
deu 0,71, deu menos do que o Marcinho pensava e menos do que o mercado pensava. Vamos saber já o que aconteceu com o mercado hoje por conta disso. Nos 12 meses, essa inflação agora é de 4,65 acumulada. Só chamando a atenção que a meta da inflação é 3, que é o que o Banco Central diz que não pode baixar os juros porque está longe da meta. A meta da inflação é 3,25%, com margem para mais e para menos de 1,5%. Então, 3,25% com mais 1,5% dá 4,75% e está em 4,65%, ou seja, neste momento, a inflação do Brasil está dentro da meta, considerando seu limite máximo. Está dentro da meta. Claro que, e aí aqui não tem nada escondido, desde que eu saiba, óbvio, se eu não souber, pode ser que passe batido, mas eu sabendo, não tem nada escondido. Nos meses de julho, agosto e setembro do ano passado, com o Bolsonaro fazendo aquela, para tentar ganhar a eleição, fazendo aquela desoneração nos combustíveis, houve deflação em julho, agosto e setembro. Este ano não vai haver essa deflação. Espera-se que a inflação fique baixa, mas que não vai haver deflação nesses 3 meses. Então, esses 4,65 vão voltar a subir quando estivermos chegando ali pelo segundo semestre. Mas, aí eu de novo faço, eu não sou nem um pouco especialista nisso, mas é visível, na minha opinião, quando você vai acompanhando minimamente esses números. Penso que ela será, no final do ano, a não ser que aconteça um cataclisma, inferior ao que foi no ano passado, que foi 5,93%. Então, chutaria eu que ela fecha em 5,80. Anotem esse número e me cobrem lá no início de janeiro do ano que vem, quando sair a inflação do ano de 2023. E aí, gente, com tudo isso, a Bolsa hoje subiu, mas não subiu apenas, ela disparou, ela deu, sabe aquele brinquedo de parque de diversão, que você tem que dar uma porrada num círculo lá com um martelão e ver se o negócio que sobe bate lá num gongo lá em cima? Fez exatamente isso, bateu no gongo. Foi 4,3% só hoje. Ou seja, a grosso modo, se você comprou, claro que isso é média, né? Se você comprou uma ação ontem e vendeu hoje, você ganhou em um dia 4,3%. Pois bem, isso não me faz brilhar os olhos, não é isso. Porque ela sobe hoje, amanhã ela cai e tal. Mas o que me chama a atenção, e eu quero passar essa reflexão para vocês, é que quando cai, e 4,3% não tem caído, tá? Mas quando de vez em quando dá um barata voa e ela cai 3%, é um escândalo. Os jornais, os telejornais de noite só falam disso, dizem que vai acabar o mundo, que o Brasil, que o Lula, que... Quando dá 4,3%, o mercado está confiante e tal, não sei o quê, mas sem muita marola. O dólar chegou a cair de R$5 e fechou em R$5. É a menor cotação do dólar desde fevereiro deste ano. Enfim, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Normalmente, isso também é um pouquinho da minha experiência, quando a bolsa sobe muito num dia, no dia seguinte ela cai. Por quê? Porque exatamente quem comprou e ganhou, amanhã se chama realizar lucros. Aí sai vendendo tudo mais caro. Quem comprou mais barato e agora está mais caro, amanhã vende tudo e aí, ao vender, a bolsa costuma cair um pouco. Se ela não cair, anotem mais uma que o Márcio está falando. Se ela amanhã subir, normalmente quando a bolsa sobe, o dólar cai. Normalmente, não é uma regra eterna, mas normalmente quando a bolsa sobe, o dólar cai. Então, diria eu que se amanhã a bolsa subir, mesmo que seja pouco, tipo 0,5%, 1%, o dólar vai fechar abaixo de R$5, e aí isso sei lá, acho que desde 2021 que isso não ocorria. E para fechar, duas informações. O primeiro trimestre teve a maior
entrada de dólares desde 2011 e a Caixa Econômica Federal reduziu os juros para as micro e pequenas empresas em 33%. Isso é fazer um governo que efetivamente estimula o micro e o pequeno a produzirem, a venderem, e aí, porque vão tomar empréstimo mais barato e vão conseguir, enfim, ter capital de giro ou produzir bens e tal. E são esses, a economia brasileira tem por característica, você pensa nos grandes empresários, nas grandes fazendas, na grande agricultura, né? Mas quem efetivamente faz esse país andar são os pequenos e micros. E é aí que o governo, mais uma vez, está apostando suas fichas. Vai dar certo. Até amanhã. Tchau.